Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula no sistema RTE para a disciplina de análise de sistemas elétricos. Nós temos falado sobre circuitos elétricos trifásicos, em PU, e dando continuidade a esse assunto, vamos falar da conexão em PU de bancos de transformadores e como trabalhar esses valores em PU, dadas as diferentes conexões. Muito bem, já vimos como obter os valores em PU para transformadores monofásicos, né? Agora a ideia é obter valores em PU para bancos de transformadores monofásicos. Então, de uma forma geral, para um transformador trifásico comum, a gente pode ter ali diferentes ligações, né? Por exemplo, ligação do primário e secundário em estrela, do primário e do secundário em delta, ou ter conexão, por exemplo, Y delta ou delta Y e por aí vai. O mesmo vai poder acontecer com bancos de transformadores monofásicos conectados no circuito trifásico. Posso ter conexão, as diferentes conexões. E vamos considerar aqui no nosso problema conhecidas informações do transformador monofásico, os dados de placa dele. Então, a tensão nominal no primário, tensão nominal no secundário, a potência nominal do transformador e a impedância em PU nas bases do transformador, tá certo? Além disso, nós vamos considerar o fechamento do banco possível lá, os tipos diferentes de fechamento do transformador, como YY, Y delta, delta Y, delta, Y delta, né? Delta Y, Y delta. Bem, um primeiro passo é, conhecidos os valores de placa do transformador, por exemplo, as impedâncias em PU nas bases do transformador, obter nosso primeiro passo é obter os valores ômicos daquelas impedâncias. E a gente pode obter esses valores ômicos vistos a partir do primário ou do secundário do transformador. Então, o valor ômico lá, ele vai ser a impedância vista do primário para o secundário dividido pela impedância base lá no primário. Ou essa impedância em PU é o valor da impedância vista do secundário para o primário, dividido pela impedância base do secundário. Então, eu posso obter o valor ômico lá no primário, o ZPS do primário para o secundário, né? É igual aquele valor em PU vezes a impedância base do primário. Ou lá a impedância lá do secundário, a impedância ômica em PU lá, vezes a impedância base lá do secundário. A impedância base primário e secundário eu posso escrever em função dos valores nominais do transformador. Então, a impedância em ohms lá vista do primário, ela é obtida impedância em PU vezes tensão nominal lá no primário ao quadrado dividido pela potência nominal. A impedância em ohms lá no secundário, ela vai ser igual a impedância em PU do transformador vezes tensão nominal do secundário ao quadrado dividido pela potência nominal. Muito bem, lembrando aqui que a impedância vista do primário, ela é a impedância total, a impedância do primário mais a impedância do secundário referida lá para o primário. Então, a impedância do primário é o ZP, mais a impedância lá do secundário referida para o primário, e na hora de eu passar essa impedância do secundário para o primário, eu uso a relação de transformação, o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário ao quadrado, tá certo? Da mesma forma, a impedância vista lá do secundário, ZSP do secundário para o primário, é a impedância lá do secundário ZS, mais a impedância do primário, ZP, vezes a relação de transformação, no caso o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário ao quadrado. Uma forma de visualizar essa impedância, por exemplo, vista do primário, lá eu tenho a impedância do primário, ZP, e a impedância do secundário que estava lá do outro lado, eu trouxe aqui para o lado do primário usando a relação de transformação. Da mesma forma, quando eu obtiver a impedância vista do secundário, vou ter a impedância do secundário e a impedância do primário vista lá no secundário através da relação de transformação. Beleza? Bem, o que a gente viu até então
A gente viu para brincar agora com os transformadores, bancos de transformadores monofásicos conectados nos diferentes tipos de conexão, trabalhar circuito trifásico, né? Beleza. Uma primeira conexão que a gente vai analisar aqui é a conexão Y e Y. Então, eu tenho o primário conectado em Y. Eu tenho aqui um transformador monofásico aqui, ZP, ZS, NP, NS. E eles estão, no caso, tenho 3 transformadores, né? Com mesmos valores de impedância e relação de transformação. E faço a conexão desses transformadores em Y e Y. Tá certo? Bem, como vimos lá para o circuito trifásico em geral, né? Eu posso escolher aqui as bases, valores base de fase, dos nominais de placa lá do transformador e representar esse transformador como um circuito monofásico. Se eu escolhesse valores de linha para esse transformador, quando eu obtivesse os valores em PU, eu teria igual os valores de PU quando eu obtive através dos valores de base de fase, como a gente já viu anteriormente. Então, trabalhar com transformador conexão Y e Y, eu tenho direto que a impedância vista do primário lá, considerando o transformador trifásico, ela vai ser igual à impedância de cada um dos transformadores monofásicos. No caso aqui eu posso representar apenas uma das fases na conexão estrela, beleza? Nesse segundo exemplo, nós vamos considerar os 3 transformadores monofásicos com conexão em delta no primário e também em delta no secundário. Uma forma simples de trabalhar essa conexão delta-delta é obter uma representação em estrela equivalente. Então eu vou pegar aquelas impedâncias do transformador na sua representação conexão em delta e obter um equivalente agora em estrela. Então a obtenção, o valor do equivalente da impedância lá do primário em estrela vai ser aquela conversão delta estrela. Como as impedâncias são iguais, a gente vai obter ali que é o mesmo que ZP dividido por 3. O mesmo vai acontecer lá para o secundário. A impedância do secundário conectado em delta, 3 impedâncias iguais, vai ser o ZS dividido por 3 também. Bem, para manter essa coerência aqui, e lembrando que eu estou numa conexão em delta lá, o meu número de espiras equivalente lá, quando eu fizer a conversão de delta para estrela, eu vou ter o número de espiras dividido por raiz de 3, que eu vou ter o que seria o equivalente da tensão lá de fase, né? No caso do delta eu não tenho, mas fazendo a conversão aqui para uma estrela equivalente, eu preciso dividir aquele número total de espiras lá do primário por raiz de 3 e o mesmo lá no secundário, número de espiras dividido por raiz de 3. Beleza? Assim eu obtenho o que seria a representação de um estrela equivalente, tanto no primário quanto no secundário, agora com ZP asterisco e o NP asterisco, ZS asterisco e NS. Então, com esses valores agora equivalentes, né, estrela equivalente em relação ao delta, uma forma de eu visualizar está aqui, eu tenho o número de espiras do primário, a impedância do primário, o número de espiras secundário, impedância secundário, eu obtenho ali um equivalente em estrela, tanto para o primário quanto para o secundário, agora com um ZP asterisco e NP asterisco, onde o número de espiras ali do primário no equivalente em estrela é o número de espiras do delta dividido por raiz de 3. Aí eu obtenho aqui uma tensão de linha raiz de 3 vezes maior, tá certo? Bem, tendo em mãos agora o meu circuito equivalente em estrela da conexão delta-delta do meu banco de transformadores, vou obter agora quem é a minha impedância vista do primário, a impedância trifásica. Ela vai ser a impedância do equivalente lá em estrela, mais do primário, né, mais a impedância do equivalente estrela do secundário referida para o primário. Relação de transformação NP asterisco dividido por NS asterisco ao quadrado.
Da mesma forma, se eu obtiver essa impedância vista lá pelo secundário, vai ser a impedância do secundário, do equivalente, né, o ZS asterisco, mais o ZP asterisco, agora referido lá para o secundário, relação NS asterisco dividido por NP asterisco, isso ao quadrado. Bem, agora eu posso substituir os valores ZP asterisco, ZS asterisco e também os números de Spira, né, dos equivalentes, pelos valores lá do transformador monofásico mesmo. Então, o meu ZP asterisco é ZP dividido por 3, meu ZS asterisco é ZS dividido por 3, NP asterisco é NP dividido por raiz de 3 e assim. E dessa forma eu vou obter aqui, simplifico aqui o raiz de 3 com raiz de 3, eu vou ficar com esse 1/3 aqui em evidência, ZP mais ES, NP por NS ao quadrado. Bem, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é a minha impedância do transformador monofásico vista lá do primário. Olha lá, com a impedância do secundário referida lá para o primário. Só que agora eu tenho um fator 1/3 aqui. Então, a minha impedância do trifásico, ela vai ser a impedância do monofásico dividido por 3. Tá certo? Bem, se eu for obter esse valor visto lá do secundário, eu vou ter uma expressão bem parecida. Então, eu vou ter lá o ZS dividido por 3, mais o ZP dividido por 3, NS dividido por raiz de 3, NP dividido por raiz de 3. Então, a impedância vista lá do secundário vai ser a impedância monofásica também dividido por 3. Então, resumindo, a impedância vista do primário do transformador, impedância do trifásico, conexão delta-delta, é o mesmo que a impedância de um transformador monofásico, do meu banco de transformadores, dividido por 3. E vista do secundário também, a impedância lá do secundário, dividido por 3. Por último, vamos ver agora o banco de transformadores monofásico com conexão agora Y-delta. Na conexão Y-delta, vou ter então ali o meu primário conectado em Y e o meu secundário conectado em delta. Vou fazer o que agora? Mesma coisa, vou obter um equivalente do secundário aqui com a conexão em estrela. Vou ficar com a conexão Y no primário com a conexão estrela equivalente lá no secundário, tá certo? Então, a minha representação vai ficar assim, ó. Estrela lá no primário, uma estrela equivalente no secundário. Então, lá no secundário eu vou ter um ZS asterisco e um NS asterisco. Lembrando que esse ZS asterisco ele vai ser o ZS lá do transformador monofásico dividido por 3. E o NS asterisco vai ser o número de Spira lá do secundário dividido por raiz de 3. Então, NS asterisco e o ZS asterisco. Tem os valores aqui do equivalente. Então, a impedância vista lá do primário, nessa conexão Y-delta do trifásico lá, né, do banco de transformadores, vai ser a impedância de um dos transformadores lá, o equivalente em estrela lá no primário, mais a impedância do equivalente estrela lá do secundário referida para o primário, NP por NS asterisco. E, visto do secundário, vai ser o ZS asterisco mais ZP NS asterisco dividido por NP, isso aqui ao quadrado. Muito bem. Seguindo um caminho bem parecido com o que a gente fez lá na conexão delta-delta, agora eu vou substituir os valores com asterisco lá, ZS asterisco e NS asterisco, pelos valores do transformador monofásico. Então, o meu ZS asterisco aqui, quando eu for obter a impedância vista do primário, ela vai ser o ZP mais o ZS asterisco, que é o ZS dividido por 3, NP dividido por NS dividido por raiz de 3. Aí o raiz de 3 vai aqui para o numerador dessa minha fração. Esse valor aqui todo ao quadrado. Então, simplificando um pouco aqui,
esse raiz de 3 ao quadrado dá um 3, que corta com esse 3, então eu vou ficar com ZP mais ES dividido por NP por NS ao quadrado, vezes NP por NS ao quadrado. Tá certo? Bem, mas isso aqui é o quê? É a minha impedância vista do primário lá do meu transformador monofásico. Quando eu for obter o valor da impedância agora vista lá do secundário, vou pegar a minha equação lá, ZS asterisco, que a gente definiu lá no slide anterior, eu vou substituir o ZS asterisco, ZS sobre 3, mais ZP NS asterisco dividido por NP, NS asterisco é o NS dividido por raiz de 3, e isso aqui dividido por NP. Bem, o que vai acontecer agora? Isso aqui ao quadrado vai dar o NS sobre NP dividido por raiz de 3, o ZP por 3, NS sobre NP ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 1/3 de ZS mais ZP, NS sobre NP ao quadrado. E isso aqui é a minha impedância vista do secundário lá para o transformador monofásico. E agora eu tenho ela dividido por 3. Então, eu tenho ZSP dividido por 3. Como resumo, a gente pode observar o quê? Sempre que eu vou obter a impedância de uma conexão de bancos de transformadores num circuito trifásico, quando eu vejo a impedância pelo lado Y, eu vejo a impedância de um transformador monofásico, de um dos transformadores monofásicos. Quando eu vejo pelo lado delta, eu sempre vejo a impedância do transformador monofásico dividido por 3. E isso acontece para qualquer uma das ligações. Outra coisa, conhecidos os valores ômicos, ZPS visto do primário ou ZSP visto do secundário, basta agora eu obter os valores em PU na base de um sistema que eu estiver trabalhando. Então, isso posso obter tanto visto do lado primário quanto do lado secundário. Tá certo? Então, para fixar um pouco mais o que a gente viu na aula de hoje, vamos considerar aqui 3 transformadores monofásicos idênticos de 50 MVA, tensão no primário 500 kV e no secundário 230 kV, a impedância em PU desse transformador J 0,05, e esse banco de transformadores, esses 3 transformadores vão estar ligados aqui para formar um banco trifásico com conexão delta do lado do 500 kV, maior tensão, e estrela aterrada do lado do 230 kV, que é menor tensão. Pede-se para determinar aqui a reatância em PU desse banco de transformadores na base do sistema, onde a tensão base do sistema é de 750 kV, no lado do primário do banco de transformador, e 100 MVA é a potência base do sistema, tá certo? Bem, primeira coisa, eu vou obter os valores em ohms, impedância lá do meu transformador monofásico, visto do primário, e depois, em seguida, do secundário. Então, visto do primário, eu vou pegar aquela impedância em PU e multiplicar pela impedância base, onde a impedância base lá no primário vai ser o quê? Tensão nominal lá no primário dividido pela potência nominal. Então, eu vou obter aqui o J 0,05, que multiplica o 500 kV ao quadrado dividido por 50 MVA, obtenho a impedância vista do primário de J 250 ohms. Visto o lado secundário, no secundário Z PU vezes Z base. Z base aqui é o mesmo que a tensão nominal do secundário ao quadrado dividido pela potência nominal. Substituindo os valores, J 0,05, que multiplica o 230 kV dividido pelo 50 MVA, isso vai me dar 52,9 ohms visto o lado secundário. Tá certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? O meu primário do transformador ele é conectado em delta e o secundário em estrela. O lado em delta, a impedância
do transformador nessa conexão em delta é o mesmo que a impedância do transformador monofásico dividido por 3. Então, lado primário, aquela impedância de 250 do transformador monofásico, quando eu estiver trabalhando no circuito trifásico, eu vou pegar aqueles EPS lá do monofásico e dividir por 3. Então, na minha conexão, no meu transformador agora, formado por um banco de transformadores monofásicos conectado do lado primário em delta, eu vou ter uma impedância de J 83,33 ohms. Lá do lado do secundário, né, eu já vou estar com a conexão estrela. Mas o que eu posso fazer agora? Eu posso obter o valor dessa impedância aqui, lá no primário, já em PU. E ela em PU vai ser o quê? O valor visto lá do primário dividido pela impedância base do sistema. O que é a impedância base do sistema? A impedância base do sistema é a tensão base do sistema ao quadrado dividido pelo S base do sistema. Então, a minha impedância lá em PU, lá à vista do primário, vai ser o Z do primário, que é o J 83,3, que multiplica o 100 MVA, que é a base do sistema, dividido pelo 750 kV ao quadrado. Isso vai me dar uma impedância em PU igual a J 0,0148 PU. Muito bem, lá do lado estrela, eu tenho lado estrela lá a impedância vista do secundário igual a 52,9, se eu for olhar para um transformador monofásico, e a conexão em estrela desse banco de transformadores, eu vou observar através do secundário a mesma impedância, J 52,9 ohms. Vou deixar como tarefa para vocês aí obter esse valor aqui visto lá do secundário em PU, tá certo? Então fica aí, obter o valor em PU do lado estrela. A gente já sabe que tem que dar o mesmo valor anterior, tá certo? Então, só para frisar, eu obtive então um valor em PU, no caso calculei em PU visto lá do primário, né? Numa conexão delta estrela terrado. Só para lembrar aqui que eu preciso considerar um defasamento angular, dado que o meu primário está em delta, secundário em estrela. Então, o meu primário lá em delta vai estar com 30 graus adiantado, se eu for adotar aqui uma conexão DYN1 aqui para esse transformador, tá certo? Então, é isso que a gente tinha para ver nessa aula de hoje e até a próxima aula aí, pessoal.